As passarelas portuguesas conhecem bem o nome da convidada de hoje. Foi por lá que, nos anos 80, o seu nome começou a ganhar força. 30 anos depois, a firmeza dos passos mantém-se, mas o palco é outro: Lisboa. Em 2012, inaugurou a Lisbon Week, projeto que leva uma nova vida aos bairros lisboetas, através de exposições, conversas, música, arte e visitas culturais, multiplicando a cidade. Para a nossa convidada, este projeto cheio de sonhos e que tanto traz a Lisboa, desbloqueia burocracias e faz com que os lisboetas possam conhecer o património mais secreto da cidade. É com muito entusiasmo que hoje recebo a Xana Nunes. Finalmente, bem-vinda! Olá! E começo por perguntar, já assim, se Lisboa é uma cidade fashion. Eu não gosto nada da palavra fashion. Não gosto. Agora, se pudermos dizer que Lisboa, a nível internacional, está na moda, sim, eu acho que neste momento Lisboa é uma marca fortíssima. Acho que atrevo-me a dizer que Lisboa está quase uma marca mais forte que Portugal. O que é que gosta mais por cá? Eu acho que gosto de Lisboa aquilo que toda a gente gosta. Gosta da luz, da magia, da história, de todo o seu encanto. Até agora Lisboa, estou a voltar a sentir a Lisboa, porque como os turistas desapareceram, não é? A Lisboa do antigamente, este espaço, não é? Eu gosto mais até da Lisboa que está do antigamente do que a Lisboa dos últimos 2 ou 3 anos, assim, com população a mais. E se eu lhe perguntasse qual é que é a pintura ou paisagem mais bonita da cidade? Vou ser sincera, era do Adamastor, que era a casa da minha sogra, e a vista do Adamastor e da sala da minha sogra era a coisa mais magnífica de sempre. De facto, Lisboa brinda-nos com uma série de paisagens, não é? Cada um assume à sua maneira qual é que é aquele postal. Pois, e com a Lisbon Week temos descoberto paisagens inacreditáveis, em recantos, de uma pessoa entrar numa rua e espreitar e dali também se vê a ponte, ou ali vê-se um pouco do Monsanto. Lisboa é maravilhosa, maravilhosa. Foi esta paixão minha por Lisboa que fez acordar este evento, não é? Era isso que eu ia perguntar, ou seja, o Lisbon Week é uma iniciativa muito bem pensada que nos permite conhecer a cidade que nem sempre está disponível. Como é que surge, e a Xana ia precisamente pegar aí, como é que surge esta ideia de criar a Lisbon Week? Foi uma coisa muito natural e muito espontânea, porque à volta do ano 2000 começaram a chegar as marcas internacionais. Eu tinha uma agência de comunicação, tive uma agência de comunicação durante 20 anos, e quando as marcas internacionais de luxo começaram a chegar a Lisboa, o objetivo deles, quando inauguravam as suas lojas, não era propriamente que as pessoas fossem à loja, não havia essa preocupação que há agora com as vendas online. E o que nós criámos, e a agência criava, e é aquilo que eu gosto de fazer, é criar experiências e desenhar momentos únicos para as pessoas, era a chegada de uma marca internacional e a sua ligação ao património de Lisboa, não é? Portanto, na altura, foram uns anos louquíssimos e maravilhosos, onde tínhamos budgets infindáveis para abrir um palácio que estava fechado no Chiado e que nós abríamos para fazer um lançamento da marca A, B ou C quando chegava a Portugal. Só que eu tinha alguma tristeza porque os públicos que se movimentam nessas marcas e que normalmente vão a esses eventos eram sempre aquelas mesmas 200 e 300 pessoas portuguesas e alguns estrangeiros que já viviam na cidade que tinham acesso a conhecer esse património. E um dia o Presidente da Câmara da altura ia sempre aos nossos eventos, que é, por acaso é agora o nosso Primeiro-Ministro, e eu disse-lhe: António, nós temos que fazer um evento igual, mas que para toda a gente tem que conhecer esta cidade, não pode ser só uma elite de convidados ou de líderes de opinião, isto tem que ser para todos. E aí está aí, e ele disse assim: então vá desenhar uma coisa. Eu desenhei a Lisbon Week, aliás foi batizada por ele esse nome, de começarmos exatamente a abrir as portas do património mais escondido, por isso é que eu digo que desbloqueamos burocracias, e começámos a fazer isto gratuito para toda a gente, ou com estes valores simbólicos que nós praticamos, que são os 7 euros. Isso também tem alguma graça, porque no primeiro ano foi tudo gratuito. Foi e as pessoas não... No primeiro e no segundo ano, talvez. Sim, mas as pessoas não respeitam o gratuito e faltavam. E a partir do momento em que nós pusemos um valor simbólico dos 7 euros, como já gastaram os 7 euros, não faltam, não é? Exatamente. Ou seja, o que é que sentia que faltava a Lisboa e que vocês acabaram por dar resposta com esta abertura ao público em geral?
o conhecimento da própria cidade, mas na altura, aliás, o Lisbon Week não é um nome português, na altura, vamos nos situar, estamos a falar em 2011, Exatamente. na altura não havia muitos estrangeiros em Lisboa, portanto o evento foi desenhado era para a Páscoa, numa altura em que nós íamos comunicar este evento também a nível internacional para trazer estrangeiros a Lisboa na descoberta da cidade também, não era só para os lisboetas. De repente, aconteceu o que aconteceu a Lisboa, ficou super famosa e nós readaptámos o evento mais dedicado aos portugueses e aos lisboetas. Aliás, depois a Câmara criou uma estratégia diferente e de maior autonomia para as juntas de freguesia e aí nós começámos a trabalhar exatamente o evento, cada edição, cada freguesia. E aí começámos Alvalade, Lumiar, Ajuda, Alcântara, por aí fora. E é um evento que acontece todos os anos, o Lisbon Week? Neste momento está a acontecer todos os anos, inicialmente era de 2 em 2 anos. Okay. E gostava de falar desta edição que acabou de começar. Portanto, a Xana ia ser uma das convidadas da nossa primeira edição do Pode Entrar. Este convite estava em cima da mesa já há muito, mas a pandemia acabou por nos trocar aqui os planos e a segunda temporada do Pode Entrar vem mesmo a calhar. Portanto, acabámos de começar uma nova edição. Fala-me um bocadinho, Alcântara é o novo destino? E não é só Alcântara, mas eu acho que estes momentos que nós passamos, onde a incerteza é a única certeza, não é? Faz-nos reinventar e faz repensar e redesenhar os projetos, não é? A Lisbon Week sempre foram 10 dias e não faria sentido, nem havia sequer plasticidade de poder haver mudança se o evento fosse assim só uma série de dias seguidos. Então apresentei este novo formato à Câmara, em que serão 5 meses, não é? Começámos dia 31 e vamos até ao final de fevereiro, com 8 fins de semana espaçados ao longo do tempo, exatamente com a possibilidade de, imagine, vem um novo confinamento, ou acontece alguma coisa, de podermos deslocá-lo. Portanto, vamos estar a lançar sempre a programação a cada 15 dias. Portanto, temos podemos fazer esses exercícios. Em relação a Alcântara, é uma escolha, podia ter sido outra qualquer, existem uma série de freguesias, ainda não fomos, mas como ano passado trabalhámos aqui muito a ajuda, começámos a descobrir muito o património de Alcântara e quase que foi uma coisa natural virmos aqui mesmo para o lado da ajuda. E em termos de conceito, dividimos esta edição, esta 6ª edição, em 3 cores. O azul, onde vamos falar do Tejo e vamos falar da zona ribeirinha e da nossa ponte. Depois a zona encarnada, que vai ser mais nos meses de novembro e dezembro, em que vamos falar da Alcântara palaciana e de todos os palácios e vamos abrir as portas de uma série de palácios que estão encerrados e que vão ter outros destinos. Depois vamos entrar em janeiro de 2021 a falar do nosso pulmão, ali a Tapada da Ajuda, que é a zona verde de Alcântara, mas também vamos falar das estrelas, porque vamos ao observatório e vai ser um mês muito, muito especial e a desejar a todos nós um 2021 com outras dinâmicas e a voltar às dinâmicas um pouco do antigamente. As que são boas, porque há umas que não faz mal terem ficado para trás. E depois em fevereiro iremos terminar com Alcântara Industrial, que vai tocar um pouco a Alcântara contemporânea dos dias de hoje, do LX Factory, da arte urbana e pronto, e vamos ter aí um momento muito especial porque vamos, numa destas salas magníficas que vamos abrir nas visitas aos palácios, vamos fazer um concerto da Orquestra Metropolitana muito especial porque as pessoas vão estar espalhadas no meio dos músicos, à distância que for permitida na altura, se for 2 metros cada um portanto cada pessoa vai poder ter acesso a uma experiência diferente do concerto, porque vai ficar rodeada por 4 músicos diferentes da outra pessoa. Portanto, isso vai ser o nosso concerto de fecho. E o que é que nós vamos poder descobrir de Alcântara, além destas vertentes que a Xana descreveu, o que é que vamos descobrir de Alcântara que não sabemos neste momento? Além do património, vamos descobrir as pessoas. Uma das dinâmicas que nós encontramos é tudo o que é online, não é?
Portanto, as pessoas que não puderem subir ou que não puderam subir ao Pilar 7 podem agora ouvir os podcasts que fizemos sobre a ponte e podem ver as visitas virtuais e ter um olhar diferente. Portanto, todas as nossas experiências vão ficar online para as pessoas poderem ver para todo o sempre, porque a nossa realizadora vai entrar com o olhar dela e vai fazer o percurso como uma pessoa estivesse lá, portanto vai haver estas descobertas. Também vamos descobrir os locais, porque o património das freguesias não é só o património físico, e as pessoas fazem parte da sua história. Vamos falar com uma série de moradores e pessoas que lá trabalham, das pessoas que trabalham agora no Palacete Burné, que é a Biblioteca de Alcântara, como o David Amado, que é um presidente da Junta de Freguesia, que é super atento à sua freguesia, aos seus moradores. Vamos falar com o Filipe Lafera, que lá mora, com os responsáveis da Marcha de Alcântara. Vai ser, eu acho que vai ficar um histórico, acredito que ainda mais valorizado, de uma freguesia com esta capacidade que temos agora de fazer o online e o offline. E quem é que faz esta curadoria do evento? É a Xana que escolhe? Sou eu que faço, juntamente com o resto da equipa, mas isto é uma coisa muito orgânica. Eu primeiro vou para essa freguesia e com os locais e as pessoas responsáveis da zona, nós fazemos um levantamento de tudo o que há, dos palácios, das associações, de tudo o que acontece, desde o teatro à música, e pronto, e conseguimos fazer aqui um desenho a nível cultural, quais são os polos de importância de uma freguesia. Depois começo, lá está, com a burocracia de conversar com todos, com cada uma das pessoas, tentar perceber o que é que podemos fazer de diferente. Não é? Porque, por exemplo, vai-me dizer, então o Museu do Carris está aberto. Sim, está aberto, mas nós, a Alice Bonique, vai apresentar uma coisa diferente que as pessoas normalmente não fazem no Museu do Carris. Não é? O Palácio Burné está lá, sim, toda a gente pode passar na rua e ver o Palácio Burné. As portas estão fechadas há imenso tempo. Nós vamos conseguir entrar lá dentro. Vamos também conseguir ter acesso a umas fotografias das maravilhosas festas, das garden parties que se faziam lá, que o Conde Burné fazia no Palácio, e vamos ver essa exposição no Palacete. Portanto, nós vamos sempre dando um outro lado. E assim se começa a desenhar. Depois trabalho sempre com um historiador. Foi o meu querido José Sarmento Matos, durante logo as primeiras edições. Foi ele que fazia a curadoria da parte histórica, porque eu não sou historiadora, fazia a parte histórica durante uma série de edições. Depois ele começou a ficar doente e hoje em dia o Pedro Sequeira, que foi um dos guias que trabalha connosco desde a altura do José Sarmento Matos, que depois faz a parte histórica toda, e que depois de algumas histórias que ele me vai contando, eu vou trazendo tudo o que há ligado às artes para cada um dos edifícios. Porque é uma forma, se uma pessoa fizer um teatro, por exemplo, nós fizemos, quando foi na edição da Avalade, nós fizemos um teatro dentro do Júlio de Matos. A maior parte das pessoas que lá foi ver o teatro descobriu o Júlio de Matos de uma forma subliminar, porque, sei lá, há muitas pessoas que não entram no Júlio de Matos, não é? Portanto, nós conseguimos levar depois, através da programação cultural que eu encontro ou que eu desenho para cada um dos sítios, que as pessoas vão àquele local, vejam o local, porque foram lá a uma exposição, mas nunca lá tinham ido ao sítio, percebe? Eu pus por dois lados, é a visita cultural ao sítio e a ação cultural que se faz nesse sítio que leva as pessoas a ir lá. Exatamente, ou seja, não basta existir, é preciso, e a Xana tem muita experiência em termos de marcas e que no fundo nos marca a todos, não é? Quem diz que uma marca não tem impacto em si não é verdade, e a Xana junta essa parte da curadoria, da procura com a marca e vende para os portugueses irem comprar, na verdade, não é? Conhecer, ver, visitar, etc. Nós temos ajudado imenso porque... vou dizer muito sincero, quando eu contacto às vezes com algumas instituições, a primeira coisa que me dizem é um não. Sim. E depois eu tento, e depois eu vou lá, e depois temos uma reunião, e depois um talvez, e depois um aceita, e depois já sabe que o outro aceita, depois o outro, eu não vou falar em nomes, e depois vários ministérios e várias organizações começam a aceitar, e depois as coisas são possíveis. E o que tem acontecido é que locais que nós abrimos em 2012, em 2013, em 2015, que antigamente estavam fechados ao público,
hoje em dia já abrem ao público, já alugam para eventos, por alugarem os espaços para alguns eventos, se calhar já têm algum income e já recuperaram a capela ou recuperaram os azulejos. Portanto, nós deixamos a obra feita, vamos deixando. É uma coisa muito subliminar também, mas nós vamos deixando a obra feita. Olha, por exemplo, e nem sempre tudo o que eu sonho acontece. Por exemplo, edição de Lumiar, Museu do Traje, está lá ao fundo, esquecido, no cantinho de Lisboa, quase ninguém lá vai. Eu passei lá dias e dias e tem pouquíssimas visitas, tem um jardim maravilhoso. E eu sonhei fazer uma ligação entre o Museu da Moda, na altura que ia fechar, acho que ainda está fechado, com o Museu do Traje. Imaginei uma exposição, apresentei os projetos todos aqui, acabou por não ser possível, e não vou contar a história para não ficar eu aqui triste, mas sabe o que é que eu deixei feito? Que nunca tinha sido feito. Eu consegui, como lá está, conheço os criadores de moda todos, ou quase todos, esta nova geração não conhece tanto, levei cerca de 20 criadores portugueses que nunca na vida tinham entrado no Museu do Traje Nacional. E eu tive com eles, com cada um deles, cerca de 2 horas. Quanto é que isso vale? Eu acho que vale imenso. Porque uma série de criadores portugueses estiveram lá. Não aconteceu evento nenhum, mas o trabalho foi feito e os criadores portugueses contactaram com o Traje Nacional que nunca lá tinham ido. Portanto, há uma série de coisas que nós fazemos que não são visíveis, mas que passam o conhecimento. Aliás, isto é um projeto, por isso é que eu lhe chamo de uma plataforma, isto é uma plataforma de conhecimento. Quem quiser vem cá e vê, e fica mais rico. Só por curiosidade, normalmente até chegar live, até acontecer publicamente, quanto tempo é que está aqui envolvido? 1 ano? 2 anos de trabalho? Sim, isto começa-se a amadurecer em um ano. Depois os contactos e depois a ver as possibilidades. Sim, é um trabalho de cerca de 1 ano em relação à curadoria, os contactos e a tornar tudo possível. E depois trabalhamos com a equipa de design gráfico que vai criar a imagem, e depois já falei dos historiadores, e depois são os realizadores, e depois são os fotógrafos, e depois são jornalistas que vão escrevendo os textos. Vamos fazendo o levantamento fotográfico de muitos sítios que não têm, que passam a ter. E a imprensa normalmente é muito querida com a Lisbon Week, até porque nós deixamos um trabalhinho muito bem feito, porque nós já fazemos o levantamento histórico e temos as fotografias. Portanto, a imprensa normalmente acarinha muito este projeto, e é uma forma também de passarem o conhecimento aos seus leitores, né? Leitores, claro. E ouvintes. Ao público em geral. E a Xana estava aqui a tocar em edições anteriores, portanto foi aqui Pela Baixa, Alvalade, Lumiar, Ajuda, penso que foram estes. Falta-me aqui algum bairro para trás, portanto estes foram os bairros onde já passaram. Não, nós começámos, a primeira edição foi uma edição muito especial, porque nós começámos com o conceito das 7 colinas e tivemos 7 embaixadores, porque era importante que 7 pessoas falassem da sua Lisboa, e tivemos, olha, o José Pedro Chutes e Pontapés, o João Botelho, tivemos uma série de pessoas que falaram o que era a sua Lisboa, não é? E foi aí que começou. Portanto, a primeira edição não foi numa junta de freguesia, não é? Mas foi super interessante que nós, por exemplo, chamámos público ao Príncipe Real, porque na altura não havia lá ninguém. E havia uma série de pessoas que eu conhecia que tinham aberto lá lojas, ficaram todos contentes porque não havia ninguém no Príncipe Real. Portanto, estamos a falar de 2012, não é? Pois foi 2012? 2012. Exatamente. Depois que acabaram, lembro que havia ali umas visitas muito giras que eu fiz à Rua das Portas de Santo Antão, que entrámos ali numa série de edifícios magníficos, que se via as piscinas e as traseiras. Lembro perfeitamente dessa visita. Exatamente, foi a primeira edição com o Zé Sarmento de Matos. E eu, por acaso, acabei por ficar numa daquelas fotografias no vosso website, não sei como é que isso aconteceu, mas eu lembro durante uns anos, fiquei lá em destaque, sem se ver a minha cara. Eu gostei mesmo, foi daquelas visitas, foi essa das Ruas das Portas de Santo Antão, e em Alvalade, que é onde eu moro, fiz uma visita de autocarro, onde me estavam a explicar no autocarro o bairro de Alvalade. O bairro das Estacas, a evolução, a história. Bem, foi tão giro, gostei tanto dessa visita e aprendi muito, e fiquei com pena de não ter muitas vezes para outros bairros, porque a pessoa depois quer conhecer mais, pelo menos eu que gosto muito de conhecer, portanto acabamos por ter que ter alguma calma e vai acontecendo. Mas para si, qual foi a edição ou bairro que mais a marcou ou surpreendeu? Eu gostei muito, por acaso, de fazer Alvalade. A primeira edição foi ótima, porque foi o início de tudo. Depois a segunda edição
foi uma edição com muita arte contemporânea. Nós convidámos na altura o curador Delfim Sardo e foi muito simbólica, foi uma visita por Lisboa onde a curadoria dele dizia I will be your mirror, e convidou uma série de artistas plásticos a fazerem instalações pela cidade toda, não é? E muitas delas em espelho, e onde cada um de nós se espelhava, olhava ao espelho e pensava, eu sou esta cidade, eu faço parte desta cidade. Portanto, gostei muito, foi super interessante. E o arquiteto Carrilho da Graça fizemos um lounge gigantesco de espelho, mesmo ali ao pé das portas de Santo Antão. Foi uma edição muito impactante em termos de arte contemporânea. Alvalade foi muito especial porque conta a história, primeiro porque é o meu bairro, não é? Portanto, ainda conheci melhor o meu bairro. Conta a história de como o bairro foi elevado, não é? Como aquilo foi pensado, para que tipo de famílias, em termos de arquitetura. Foi uma edição muito ligada à arquitetura. Aliás, nós fizemos uma homenagem numa exposição ao Porfírio Pardal Monteiro na Biblioteca Nacional, que, olha, nunca ninguém, há 80 anos que não era feita. Portanto, fizemos uma homenagem a ele, como fizemos também uma homenagem à Maria Caio, daquela história maravilhosa da Maria Caio, que foi ela que ofereceu os azulejos no metro. Foi essa a visita do metro, não? Não, essa não foi. Pronto. O marido da Maria Caio fez um metro a pedido do Salazar, só que ele não teve dinheiro para fazer mais nada, e a Maria Caio foi ver o metro e disse: meu querido, isto está maravilhoso, a tua obra, mas falta-lhe alegria. E ela ofereceu, nunca foi paga, ofereceu os desenhos dos azulejos do metro da cidade. Portanto, Alvalade foi muito giro, contámos muitas coisas giras. Depois os Urban Sketchers andaram tiraram os miúdos das escolas, os miúdos andavam a desenhar o seu bairro. Foi uma edição que eu gostei imenso. O Lumiar foi assim um bocadinho mais agreste. Aliás, é uma freguesia enorme e cheia de cicatrizes, porque tem todas aquelas estradas, e depois tem desde a parte antiga, pronto, foram as visitas históricas muito interessantes, que eram das quintas, das quintas do Lumiar. Naquela zona. Mas destacámos muito ali a arte urbana, não é? Porque nós começámos a entrar muito à arte urbana e achámos que era o que aquele bairro estaria a precisar, era de mais intervenções, e deixámos intervenções novas. Aliás, acho que é a mais alta obra de arte urbana desta cidade é do Filipe Pantone, que nós deixámos no Lumiar, e o artista teve ali a pintar uma série de dias, que é uma mira técnica, como se fosse uma mira técnica. O trabalho dele é todo este de cromático, e eu lembrei-me de o convidar porque exatamente a televisão começou ali, e lembrei-me de uma mira técnica. Depois vi o artista a ver, é assim, olha, a minha curadoria é assim, que artista é que eu vou convidar? E de repente estava a fazer pesquisa de artistas de arte urbana e vejo um que, com este trabalho que parecia mira técnica, RTP no Lumiar desde sempre, pronto, já está. Giro. Pois, e o Lumiar fisicamente também está mais afastado aqui do centro da cidade. Também há essa limitação, diria eu, pelas estradas e pelos acessos. Pois, e sim, e em termos arquitetónicos é um caos, não é? Não é? Tem de tudo. Não, é um caos. Mas por isso, olha, dentro do caos, foi uma edição muito dedicada à arte urbana. Aliás, porque não se fez também a tal exposição de moda, que não foi possível. Se calhar faz um dia. Exatamente. E a Xana tem dito aqui que, no fundo, a magia deste evento permite combinar património, arte e envolver a comunidade, ou seja, os moradores, as associações, etc. São eles o vosso principal público e eles aderem bem a este tipo de iniciativa? Não sei. Nós temos um público de seguidores que já compraram agora as visitas todas que havia. Nós temos uns grupos de pessoas interessadas em tudo o que é ligado ao património, que nos seguem logo desde o princípio. Mas o público é muito vasto, sabe? Se uma pessoa começar a falar em termos de marketing, assim, qual é o público do Lisbon Week? O público é toda a gente. Porque nós fazemos ações para os mais novos, nós fazemos ações com as comunidades, nós temos artistas plásticos que trazemos para os bairros. Portanto, o nosso público é toda a gente. É quem queira conhecer Lisboa, é quem esteja interessado em saber mais de onde vive.
porque a quantidade de pessoas que me diz morava nessa rua, não fazia a mínima ideia que aquela porta ia dar àquele sítio maravilhoso. Ainda bem que disse. Portanto, muitas vezes nós temos uma vida tão rápida que não paramos Sim. para olhar o que está à nossa volta. Não é? Para aproveitar, para viver, não é? Para conhecer, exatamente. Para conhecer. E a Xana, depois de ter organizado durante estes eventos para marcas que falou durante muitos anos, este conhecimento alargado de património que agora mostra aos lisboetas, aos portugueses, ao público em geral, acredito que a própria Xana, e como já mencionou aqui, descobriu imensa coisa. Quais foram as suas maiores descobertas da cidade nestes últimos 8 anos? É tão difícil. É todos os sítios para onde eu entro, não é? Sabe que eu tenho tratado Lisboa como uma marca de luxo, porque é isso que eu sei, não é? Foi isso que eu aprendi, não é? Portanto, a forma que eu desenho este evento para as pessoas é exatamente como eu desenhava para as marcas de luxo, é com toda a atenção, com todo o rigor, e ainda por cima, esta edição deste ano, nós estamos a desenhar experiências para as pessoas e estamos a dar acesso, às vezes, para 10, não é? Que são as autorizações Sim. agora. Portanto, eu acho que é um luxo a forma como as pessoas podem ser recebidas e poderem ter acesso a quem está interessado em conhecer. Mas este ano, aliás, por isso que convidei também o Fernando Alvim, que é, além de inteligente, é bem disposto, para fazer os podcasts connosco, porque o conhecimento não tem que ser uma seca. Eu há 5 anos fiquei toda triste com um amigo meu que disse assim: este ano não fui ao Lisbon Week, para o ano vou de certeza com a minha avó. E disse: olha, a sério, para já a conversa, porque isto não é só para a tua avó, isto é para ti. Não tens que saber onde é que vives e quais são as histórias. Ainda por cima, somos uma nação com centenas e centenas de anos e com tanta uma riqueza que tenho imensa pena que uma geração mais nova diga que isso é para a minha avó, que não está a acontecer. Por isso, todas estas edições que puxaram mais por arte urbana e outras atividades que puxem pessoas mais jovens, tem sido interessante para passar o conhecimento a todas as gerações. Claro, e muitas vezes, tenho-me apercebido nas conversas que tenho tido aqui, muitas vezes esta informação não está reportada, não está disponível para o público, muita informação do património, de Lisboa e tudo. Há outra que está, mas é giro este trabalho de dar a conhecer efetivamente mais sobre a cidade. Então diga-me 2 ou 3 spots que a maioria de lisboetas não conhece e deveria conhecer sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu poderia agora dizer uma série deles, mas agora, neste momento em que ainda estamos a celebrar o ano verde desta cidade, eu acho que as pessoas conseguem ter acesso a estar quase que como se fossem no campo, nos jardins maravilhosos que esta cidade tem. O Jardim Botânico da Ajuda é extraordinário. Foram aí foram insemeadas muitas plantas e muitas sementes trazidas do mundo inteiro, portanto é de uma riqueza inacreditável. Como eu falei há pouco, o outro jardim junto ao Museu do Traje é outro jardim maravilhoso que já toca com as paredes ali, já tem a vista depois para trás para o Odivelas. É um jardim maravilhoso. Eu acho que os jardins de Lisboa é algo que as pessoas deviam mesmo conhecer e estar. E neste momento em que ainda por cima as pessoas não se podem movimentar muito e ir para muito longe, há imenso de viver na cidade. O Monsanto é extraordinário. Acho que a descoberta verde, para não entrar agora em tudo o resto que sejam os palácios, claro, há tanto. Que isso são dezenas que eu lhe podia dizer, mas que na verdade, sem ser com a Lisbon Week, é difícil entrar, não é? Porque é preciso mandar um e-mail para o Ministério para marcar uma visita, pode demorar séculos até uma pessoa conseguir entrar nestes edifícios que nós abrimos. Portanto, eu destacava claramente os jardins e as pequenas florestas desta cidade. Muito bem. E acha que com o Lisbon Week passa a existir aqui um maior orgulho, uma maior noção da necessidade de preservarmos o património e conhecermos? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas podem ter, e tem acontecido, podem ter outra sensibilidade em relação à riqueza que nos envolve e que não a vemos. Só que
como bem sabe, o património, muitas vezes, destes grandes palácios, acaba por estar nas mãos de muitos ministérios, não é? Em que todos esses processos burocráticos, até que lhes deem um novo destino, vindo estas grandes casas de famílias que neste momento já não têm capacidade de tomar conta deles, porque as famílias, entretanto, já é dos trisnetos e já é muita gente. Normalmente esse património que vem das famílias fica nas mãos do Estado e nem sempre o Estado consegue ativá-los rapidamente, não é? Por exemplo, agora o Palácio de Brunet acho que andou de mão em mão, e neste momento está no Ministério das Finanças. Acredito que ainda estejam a pensar o que é que vão fazer com ele, não é? Portanto, não é fácil. É simples as pessoas sentirem a riqueza do património que é à volta, mas acredito que não seja fácil dar-lhes destino pelas entidades. Claro, e é importante processos como o Lisbon Week também para plataformas como o Lisbon Week para ajudarem a ter ideias e andarmos aqui para a frente. Sim, olha, eu não quero estar a dizer que fomos nós, porque não fomos, mas, por exemplo, o Palácio Verrida estava abandonado. Nós fizemos uma exposição com a curadoria da Filipe Oliveira. O Palácio Verrida estava completamente ali abandonado, sem destino, não sabia o que é que se ia fazer, até falavam que ia ser um museu, depois já não era um museu, depois já era um clube, pronto. Nós entramos por ali adentro e fizemos uma exposição sobre a família Verrida, com a curadoria da Filipe Oliveira, como eu disse, com uma série de artistas, cada um ocupou uma sala, e realmente aquele palácio ficou sob os olhares de toda a gente, depois foi vendido logo a seguir, hoje em dia é o Hotel Verrida, não é? Pois. Portanto, sim, nós vamos chamando a atenção para alguns locais e pronto, se calhar devia ter um olhar diferente eu imobiliário, mas não tenho, só tenho um olhar apaixonado por Lisboa. Não necessariamente, mas de uma forma não tão micro, local, de um edifício em específico, que impacto é que sente que a Lisbon Week teve nos bairros por onde passou? Eu isso acho que gostava de ter tido mais impacto do que tem. Eu vou-te explicar o que é que nós achamos. Nós achamos que, e isso aconteceu logo desde a primeira vez que fomos para uma freguesia, em que o Presidente da Junta de Alvalade nos disse assim: Xana, então e agora não nos pode deixar cá 2 ou 3 pessoas da sua equipa? Porque nós somos tipo um cocktail de vitaminas que chega a uma freguesia. E de repente tudo acontece e acordam e ficam todos dinâmicos e nós não paramos com ideias e tudo acontece. E de repente vamos embora e é como se fosse uma tristeza que ficasse instalada. O que é que eu acho? Eu acho que, e é muito difícil porque teria que ser a Câmara ou as juntas de freguesia, que deveriam aproveitar a dinâmica das pessoas que vêm do privado, que é o nosso caso, e de poderem continuar a ativar as freguesias, não é? Como nós fazemos durante aquele período de tempo, não é? Há umas freguesias que são mais ativas, outras que não, mas eles também têm um trabalho duríssimo, que as preocupações... Eu, quando passei com os responsáveis pelas freguesias nas ruas, eles conhecem os moradores pelo nome, eles estão nos problemas mais pequeninos, é do lixo, é do trânsito. Portanto, às vezes é difícil, por isso é que acredito que eles ficam todos muito contentes quando nós escolhemos, olha, este ano vamos para aí, porque de repente nós pomos a freguesia no mapa de uma forma, lá está, luxuosa, simpática, sem problemas. E eles lidam muito com o dia-a-dia do morador. Ou seja, poderíamos tentar criar, no fundo, ter estes mini áreas, mini departamentos em cada uma das freguesias de Lisboa, com mini chanas e mini equipas de historiadores. Exatamente. E enquanto equipa, qual é que é o vosso maior sonho com este evento? O nosso maior sonho é que as marcas começassem a apoiar a cultura, não é? E que ao apoiar a cultura nós pudéssemos voltar aos primeiros anos de conseguir ter patrocinadores de forma a podermos cada vez mais dar mais dinheiro aos artistas, fazer mais ativação cultural e enriquecer cada vez mais o evento. Sabe, é sempre difícil arranjar dinheiro para a cultura, sempre foi. Mas quando nós nos tornámos ainda Lisboa, para as marcas, Lisboa já era pequeno, porque não é Portugal, estamos a falar de Lisboa. Quando nós ainda afunilámos mais e fomos para a freguesia,
eu acho que muitas das marcas deixaram de ficar interessados. Por mais 100 e tal mil seguidores que tínhamos nas redes sociais e por os jornais escreverem todos, nós estamos a falar, é um nicho muito, muito, muito pequeno, não é? Portanto, acabámos por não ter grandes apoios externos ao Estado, não é? Nestas últimas edições, o que diminui a capacidade de nós podermos fazer programação. Aliás, o nosso sonho era, desde o início, a programação que lançássemos na Lisbonic. Imagino que nós fazíamos uma peça de teatro original, como fizemos em Alvalade. Essa peça de teatro depois podia viajar pelo país, não é? Depois ia a Évora, depois ia a Beja, depois ia a Faro, e nós lançávamos programação original em Lisboa, que depois andava pelo país. Mas nunca tivemos capacidade financeira para isso. Pois, acaba por ser muito, muito comum na área, como a Xana precisamente diz, não é? E o que é que poderia ser diferente em Lisboa, em relação ao património e à cultura? O que é que podia mudar? Eu acho que Lisboa, neste momento, houve uma leva anterior de investimento imobiliário dos asiáticos, em que o património era comprado, mas não era recuperado. Eu acho que neste momento os grupos imobiliários internacionais que estão em Lisboa estão a fazer um trabalho lindíssimo, porque nós vemos os edifícios muito bem recuperados. Eu acho que o que é preciso continuar é a recuperar os edifícios e principalmente a dar-lhes vida, não é? Se calhar seria importante a todos estes ministérios e instituições que ficaram com os palácios históricos e que têm riquezas absolutamente inesquecíveis no seu interior, dos azulejos aos frescos, em que houvesse uma maior abertura ao público em geral e que houvesse uma programação cultural nos mesmos. Às vezes há instituições públicas que trabalham em locais que deviam ser museus, que se poderiam ir todos para um escritório mais normal, mais contemporâneo. Há sítios maravilhosos em que trabalham algumas pessoas e que esses sítios deveriam ser abertos ao público com programação cultural, não é? Há muita coisa a fazer, mas depois também eu acho que só quem está dentro das instituições ou no governo é que sabe. Acredito que as pessoas tenham muito boas intenções para fazer, mas depois entra-se na roldana do dia-a-dia e que muitas vezes não consigam fazer mais do que podem. Claro. Não, sem dúvida nenhuma, e portanto, eu acredito que há sempre aqui alguma visão, e eu senti isso na Xana, de imaginar como é que vai ser a cidade, como é que vai ser o país, como é que nós vamos, o que é que nós gostávamos de fazer diferente. E temos alguns exemplos aqui, relativamente em poucos anos, onde houve uma grande mudança em Lisboa. Por exemplo, o Príncipe Real, que se transformou numa zona cool, com oferta e procura portuguesa, a zona ribeirinha, o Terreiro do Paço, até ali a Belém, passou a atrair portugueses a passear, a fazer desporto, etc., a aproveitar o rio, não é? Desta devolução do rio aos lisboetas. O Cais Estreito também, que estava bastante abandonado, uma zona antiga com imensa história, que se transformou numa zona cosmopolita, de bares e de restaurantes. Outros bairros como Alvalade, Campo de Ourique, que têm imensa comunidade. E eu digo isto porquê? Porque depois gostava de pegar aqui e fazer pergunta para a Baixa, que sendo o coração de Lisboa, que agora, depois de ter entrado a pandemia, vemos que está vazia. Portanto, houve muita recuperação de património, como a Xana dizia, e de facto fachadas lindíssimas, mas na verdade está vazia. O que é que acha que os poderes públicos, eventualmente para a Baixa, conseguiam fazer com que volte a ter lojas com alma, modernas, atraentes, e escritórios, etc., para que se fosse uma zona convívia? Por exemplo, eu comparo a Baixa à Expo. A Expo, se não tivessem feito lá um centro comercial, deveriam ter continuado com as lojas de rua. É um erro. Eu acho que quem investe, assim, os centros comerciais, eu acho que, não sei, é quase uma coisa de terceiro mundo. Na Venezuela, haver um centro comercial é importante porque as pessoas estão seguras lá dentro. Em Lisboa, uma cidade com imensos dias de sol, eu, se tivesse uma empresa que fizesse centros comerciais, eu comprava era uma rua. E eu acho que era essa dinâmica, e nem digo que seja, acho que nem é o público, acho que é o privado, de poder investir e fazer uma rua, não é? E que a Rua do Ouro passasse a ter outra história, ou a Rua da Prata, e comprar essas lojas todas e recuperá-las, e pronto, mas lá estou eu aqui com as minhas ideias, não sei se isso é possível. Não, sem dúvida, o que a Xana responde faz imenso sentido. Se calhar poderia haver aqui alguma motivação local,
quando eu falo de poderes públicos, de motivar ou de chamar também alguns privados para fazer isto acontecer. Mas concordo. Eu sou portuguesa, mas às vezes é difícil falar com os portugueses de mais idade, os portugueses do antigamente, porque a primeira palavra que se tem, e eu tenho essa experiência na Lisbon Week, a primeira palavra que há é mesmo um não. Não há um bora lá, percebe? Portanto, eu acredito que seja difícil falar com os donos das lojas. Olha, eu vou fazer uma coisa de moda. O primeiro, como é que chamava? A Vogue Fashion Night Out. O primeiro Vogue Fashion Night Out que foi feito em Lisboa foi a minha agência que o fez. Foi o primeiro. Os lojistas nunca tinham ouvido falar naquilo e a nossa equipa andou de porta a porta a falar com os lojistas. A primeira palavra era não. E depois, de repente, o vizinho abre a porta, depois o outro fez um cocktail. Bem, passado 3 anos, aquilo estava um pandemónio. Sim. Já era o próprio do pandemónio. Portanto, eu acredito que não seja fácil falar com os lojistas do antigamente, percebe? E depois, por isso é que às vezes acontecem coisas terríveis, que são lojas com história. Por exemplo, a Câmara Municipal tem um projeto giríssimo, lojas com história, não é? Sim. Mas houve outras lojas com história que foram compradas por McDonald's, que dá uma dor, não é? Pois, por isso é que eu estava a fazer esta pergunta na onda de se perceber como é que nós conseguimos motivar e criar aqui algum tipo de visão, e quem nos possa ouvir nesta conversa, de pensarmos numa visão para o nosso coração da cidade e em conjunto poder fazer uma série de coisas que, como é óbvio, vai ser o privado sempre a investir normalmente, com alguma supervisão, eventualmente, das câmaras e etc. Mas pronto. Voltando em geral, gostava de fazer aqui numa ótica de já chegarmos ao final da nossa conversa, de olhar para o futuro. Como é que a Xana vê a nossa cidade daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Ai, quem sou eu para responder a uma coisa dessas? Eu não sei como é que eu vejo a nossa cidade daqui a 5 meses. Está tudo a mudar. Nós estamos num momento de grande mudança. Qual a sua visão? Olha, não é bem uma visão, mas o que eu acho que é merecido é que com esta baixa de turismo os portugueses voltem a habitar a cidade, porque eu acho que foi um impacto brutal. Quando houve o confinamento, no mês a seguir fui a Lisboa e achei que estava naqueles filmes de 2045 com uma cidade deserta sem ninguém, o que prova que os lisboetas saíram da cidade, não é? Deixa-me corrigir lá aqui num detalhe. Eu sinto isso também, mas senti isso na Baixa e outras zonas. Por exemplo, não senti isso em Campo de Ourique, em Alvalade, Príncipe Real, zonas onde os lisboetas já moram. Mas isto são os bairros dos lisboetas. Pronto, então eu estava a falar exatamente do Chiado e do Príncipe Real, não é? Onde agora se passa e só se vê tabletas outra vez de vende-se, aluga-se, que era tudo o que eram os Airbnbs da vida, não é? Exatamente. E que essa loucura de valores, não é? Por causa de tudo o que aconteceu na imobiliária cá em Portugal, houve muitos lisboetas que saíram e que no fundo aquilo até era, as casas onde habitavam passou a ser o seu pé de meia para alugar a turistas. Portanto, eu acho que este sonho de voltar a ver portugueses ou lisboetas a voltar a ocupar o seu Chiado e o seu Príncipe Real era bom, e eu acho que isso vai acontecer de qualquer maneira. Aliás, a Câmara está já a ativar uma série de iniciativas nesse sentido, para os lisboetas voltarem a essas zonas históricas. Muito bem. Xana, há alguma coisa aqui que nós não tínhamos falado na conversa que gostasse de acrescentar? Sim, queria destacar os desenhos da sua mãe, a Fernanda Lamelas, que o ano passado fizemos um trabalho muito giro, foi que ela pôr em lenços de seda, e aí volto um bocadinho aos meus tempos do luxo e da seda, quando trabalhava a marca Hermès, que a sua mãe fez um desenho de uns detalhes da freguesia da Ajuda, e que fez uns lenços maravilhosos que ainda estão à venda em alguns museus na cidade. Este ano também vou fazer uma coisa com ela, mas não vou dizer já o que é. Não revelar ainda, ótimo, que giro. Obrigada, Xana. Queria-lhe perguntar aqui, antes de terminarmos, qual foi o projeto que nos trouxe hoje? Há um que eu acho uma delícia, que é A Avózinha Veio Trabalhar. Ganhou um prémio há 2 ou 3 anos do Time Out da melhor loja surpresa de Lisboa e tudo mais, mas eu acho maravilhoso. Eu acho que misturar as comunidades e provocar os antigos lisboetas a fazerem coisas
cada vez faz mais sentido, aliás, porque toda esta tendência que existe da recuperação da manufatura e de juntar o design à manufatura, eu acho que cada bairro devia ter uma loja da avó ver trabalhar, porque há tantas avós aborrecidas em casa, em que sabem bordar, tratar tecidos, pintar, podiam trazer esses saberes do antigamente aos jovens de hoje em dia. Acho que devia ser obrigatório uma loja dessas por freguesia. Muito giro, sem dúvida, ou seja, juntamos as pessoas que têm muito tempo livre e pouco para fazer, com o conhecimento e o património que têm, juntar estas gerações e chamar quem lá vive para conhecer e para conseguir prolongar no tempo esta vivência, não é? Sim, é o máximo este projeto. Agradeço a sua disponibilidade, gostei muito de conversar consigo, acho que tem aqui um conhecimento e uma visão grande associado ao seu passado também, que tudo o que já fez e que já construiu. Gostei muito de ter aqui. Obrigada, igualmente. E vemo-nos por aí. Um beijinho, obrigada. Beijinho.